Olá, meu nome é Caleb e, apesar de tudo, 2021 foi um bom ano de leituras. Oi, eu sou a Juliana e eu nem acredito que a gente já tá fazendo essa lista. Oi, meu nome é Luana e em 2021, 32 fãs do podcast escutaram algum episódio no dia do seu aniversário. Eu achei essa informação tão bonitinha. Porra, muito legal. Maravilhoso! E você está escutando O nome do livro! Aê! Informações aqui retiradas da retrospectiva do Spotify. Ai, que legal. Muito legal, né? E 12 fãs escutaram um programa durante a virada do ano. Caramba! Caramba! Pô, que legal, cara. Toma essa, show da virada. E esses episódios que a gente tá gravando hoje, um pouco antes, são justamente pro Natal e pro Ano Novo, porque eles vão ao ar dia 24 e dia 31 de dezembro. Né? Então a gente tá aqui gravando pra você passar o Ano Novo e o Natal de novo com a gente. Pô, então feliz ano novo aí. Feliz. Esse é Feliz Natal. Ah, e Feliz Natal, é verdade. Opa, Feliz desculpa. Natal. Só para explicar, a gente está gravando alguns episódios com antecedência, porque a gente queria conciliar duas ideias que pareciam inconciliáveis. A gente queria tirar férias, mas também não queria interromper a programação do podcast. Então, esse foi nosso objetivo jovem aqui, gravar 4 episódios com antecedência. Nós estamos gravando hoje, no dia 12 de dezembro, para postar em 24. Então é Natal. Só queria comentar isso com vocês. Feliz Natal. O que você fez? O ano termina e começa outra vez. A gente sobreviveu, Ju, e já tá de bom tamanho. É isso que a gente fez. Eu fiquei muito pensando no que o Krenak falou na Flip. Eu nem consegui ver, eu vi só um pedaço da fala dele, mas falando sobre, um pouco sobre, acho que talvez isso, né, de ter sobrevivido, e de que essa ideia dele de sofrimento, né, de que as pessoas falam que elas aprenderam, né, a frase dele era: a pandemia não vem para ensinar nada, a pandemia vem para devastar as nossas vidas. Eu não sei de onde vem essa mentalidade branca de que o sofrimento ensina. Essa ideia eu não tenho nenhuma simpatia com ela. Se for para sofrer, eu não quero aprender nada. E eu fiquei bem pensando nisso, né, do quanto na verdade a gente tem a culpa cristã que o sofrimento vai trazer alguma coisa, e acho que é isso. Acho que o lance é: sobrevivemos a 2021, assim. E tá ótimo. E parabéns para nós, e obrigado para todo mundo que nos fez companhia, porque esse ano foi difícil, hein? Pô, obrigado mesmo, gente. Eu tô particularmente feliz que ele tá acabando. Mas enfim, gente, esse é um episódio muito esperado normalmente, né? Os nossos ouvintes gostam bastante desses episódios que a gente faz todo ano, e a gente começou a fazer no meio do ano também e deu super certo, que é sobre as nossas melhores leituras, né? A gente gosta muito de lista aqui, então a de melhores leituras não podia faltar. Top 4. Top 4 leituras, top 4 você só vê no nome do livro podcast. A gente está aqui para subverter a numerologia. Que é o que importa, né? É o lugar que importa, né? E nós vamos dividir em 2 episódios, né, Ju? Exatamente. Então, essa é a programação, e aí depois a gente tem mais 2 programas gravados já, que já estão prontos, e a gente espera que vocês gostem. E a gente vai continuar conversando, obviamente, mas esses programas já estão engatilhados para a gente descansar um pouquinho e ler também, né? Porque a gente precisa ler para fazer programa. Porque as indicações estão ficando meio repetitivas. Quero fazer essa denúncia aqui, mas tá difícil. Mas já falei, né? Eu falei no episódio passado, se eu não me engano, que 2022 vai bombar de leitura. Eu vi nos astros que a gente vai ter um ano excelente, assim, a gente vai ler demais. A Susan Miller falou isso. Falou com certeza, e a gente vai ter muitas indicações novas, a gente vai renovar aqui o nosso estoque para as listas. Não, e comentar aqui, né, a gente está começando aqui o nosso especial, e perguntar para vocês, né, quais são os melhores livros que você leu esse ano. Comente aqui com a gente, compartilha, marca a gente lá no Instagram. E esse é um bom episódio para as pessoas indicarem para quem ainda não conhece o nome do livro. Então fica aqui o pedido aqui para vocês que ouvem a gente, que acompanham a gente, para indicar a gente também, para quem gosta de leitura, às vezes não está acostumado a ouvir um podcast, não conhece ainda o nome do livro.
esses são bons programas para indicar, porque é isso, né? A gente está falando das nossas melhores leituras e é sempre um bom começo. Então, enfim, indiquem o nome do livro para quem ainda não conhece. Presente de Natal aqui para o time. Que é isso que a gente espera de 2022. Quer dizer, a gente espera muitas coisas de 2022, mas dentre estas coisas, que o nosso podcast cresça, né? A gente tem muitas coisas aqui que a gente ainda quer realizar. Com certeza. Chegue mais pessoas ainda mais, né? Exatamente. 2021 foi o ano do nosso Apoia-se, né? Que a gente finalmente criou o nosso Apoia-se. E a recepção foi maravilhosa. Eu queria agradecer demais a todo mundo que nos ajudou esse ano, que apoiou o nosso trabalho. 2022 a gente continua aqui. Exato. A partir do Apoia-se a gente conseguiu, né, melhorar a nossa qualidade de som, né, fazer melhorias, né, óbvio que sempre tem coisas a melhorar, e enfim, mas o som já tá muito melhor, assim, a gente usa o software também pago para fazer a gravação e ficar direitinho, e também a gente conseguiu começar a fazer as noites de monóculo, né, que são sempre muito, muito incríveis, né, que a gente convida pessoas que conhecem, que estudam algum determinado tema, ou autora ou autora, para dar uma aula para os apoiadores, né, e sempre dá muito certo, assim, a gente já tá, em janeiro vai ser a sexta, não é isso? Já perdi nas contas aqui. Sexta? Certíssima, sexta-noite. É sexta edição. Qual que é a sexta edição, Lu? Já que a gente anuncia, porque em breve, quem quiser já apoiar já vai ter direito a essa próxima noite do Monóculo. Então, a nossa próxima noite do Monóculo vai ser no dia 25 de janeiro. A professora convidada é a professora Maria Carolina, que tem um trabalho na internet que é o Encruzilhinhas. E o tema dela vai ser Escrevivência, Legado e Resistência, conversa sobre Cartas à Minha Filha, de Maya Angelou. Acho que vai ser muito legal. Eu ainda não li a Maya, mas tenho muita vontade. O Cartas à Minha Filha é um livro que eu tenho, já está na minha lista há muito tempo. É um livro curto até, eu já deveria ter lido. Mas acho que essa conversa vai ser muito bacana. Então, fica aí o convite, se vocês puderem nos apoiar, né? Puderem apoiar aqui o nosso trabalho. Além do apoio, tem essa recompensa, que é a Noite do Monóculo, que é um projeto que está sendo muito legal de fazer, né? Com certeza. E a gente quer trazer mais gente, né? Além do próximo, a pessoa também pode ver as outras noites do Monóculo que já aconteceram. Então, eu acho um atrativo ainda maior, né? Maravilha. Partiu lista, então? Partiu. Antes da lista, a gente vai falar sobre as nossas promessas de meio de ano, ou a gente deixa isso para o final, ou talvez a gente nem comente para não passar vergonha? O que vocês acham? Acho que a gente tinha que falar no meio. Vamos falar uma, aí depois a gente fala dos projetos. Só para subir um pouco a nossa moral, né? Beleza. Eu concordo. Acho que se tem uma coisa que a gente pode fazer nesse podcast é colocar as coisas a nosso favor, né? Quem começa? Ju, você quer começar? Pode ser, então. Bom, eu acho que a minha lista esse ano, ela tá de livros que eu falei, assim, de forma exaustiva aqui no podcast. Então eu peço desculpa para os amigos ouvintes, mas não tinha como deixar esses livros de fora, né? Eu tive um ano bem ruim de leituras, assim, li pouquíssima coisa, mas esses 4 livros que eu escolhi foram coisas que marcaram muito. E eu não ia indicar esse 4º lugar, porque é um livro esgotado, mas eu acabei de receber a notícia que ele vai ser reeditado agora em janeiro, pela Companhia das Letras, né, que ele já reeditou o livro da autobiografia dela, que é o Parque Industrial, da Pagu, né, que eu li para fazer um trabalho da faculdade, então eu tive que correr atrás desse livro, com bibliotecas fechadas, então vocês calculem aí o sacrifício. Mas é um livro que tá para sair, então com certeza eu vou comprar, e enfim, tô super emocionada que finalmente, né, esse livro vai ser relançado no ano, né, de comemoração do centenário da Semana de Arte Moderna. Eu sei que esse é um livro posterior, né, se não me engano ele é de... Eu não lembro se é 26 ou 28, mas ele é um livro posterior, mas ele é muito importante dentro do movimento modernista, né, brasileiro, ainda que muita gente diga que não.
Enfim, o livro, o Parque Industrial, né, ele tem o subtítulo Um Romance Proletário, né? E acho que ele resume muito bem isso. O livro, são capítulos muito curtos e ele vai narrando, né? A Pagu, ela narra a vida de diversas personagens, né? É muito centrado nas mulheres, eu acho isso já extremamente interessante, né? Para a época, principalmente, se a gente for pensar, né? O número reduzido de autoras da época e tal. Então, são histórias de diversas mulheres que trabalham no bairro do Brás, aqui de São Paulo, né? Nessa época do começo do século, o Brás era um bairro muito fabril, né? Muitas indústrias têxteis, né? Hoje em dia ele é um bairro muito mais de comércio e tem de muita confecção, mas teve essa mudança, né? Hoje em dia, quer dizer, na época ele era muito mais ligado à indústria. Então, o livro se passa dentro desse ambiente de indústria e dentro do ambiente dos cortiços, né? De pensões, né? Em que essas famílias viviam, né? Então, aquela coisa meio abarrotada, uma vida super simples. E aí o livro vai contando, assim, essa total precarização da vida dessas pessoas. Então, ele tem realmente esse cunho muito politizado, né? É muito engraçado, assim, né? Porque você vê que é uma pessoa... É um livro que de fato, ele quer... a autora, ela... Né, a Pagu, ela... De fato, dá para entender que ela quer apresentar alguns conceitos políticos para os trabalhadores. Então, tem essa coisa, assim, que eu vi também... Eu acho que eu comentei uma vez que eu vi, que eu falei sobre esse livro aqui no podcast, que eu vi muito do Capitães da Areia, né, que tem um personagem, que é óbvio que eu não vou lembrar o nome do personagem, mas que ele é muito, tipo, didático, né, para falar sobre o comunismo, porque era o momento em que o Jorge Amado estava encantado com o movimento comunista, mas isso não é dito, né, então, o livro do Jorge Amado não é um livro menor por isso, mas aparentemente o da Pagu é um livro menor para crítica, porque ele faz esse mesmo recurso. Mas enfim, o livro, ele é muito interessante justamente porque ele traz essa perspectiva totalmente diferente, né, de mostrar esse cotidiano das mulheres. Então são situações diferentes, né, porque, enfim, tem além da questão da exploração do trabalho, tem a questão do abuso, tem a questão da sexualidade, tem uma série de outras questões que são abordadas no livro. Então isso já é muito, meu Deus, né, para a época, é muito à frente, não vou dizer à frente do seu tempo, mas ela estava realmente querendo levantar essas questões. E tem outra coisa que eu gosto muito, que é a questão da linguagem. Esse é um livro que tem uma linguagem muito diferente, bem modernista mesmo, né? Então ela tem essa coisa meio de cinema, parece um roteiro, sabe? Ela cria a cena com muito diálogo. Então é um livro muito dinâmico, muito, sabe, episódico mesmo, né? De corta para uma cena, vai para outra, né? Porque são muitas personagens que ela quer apresentar. E a criação das personagens, apesar disso, de ser rapidamente, elas são rapidamente apresentadas, elas não são personagens planas, né? Porque elas vão e voltam, né? Porque como é o mesmo cosmos ali que está acontecendo, elas interagem entre si em diversos outros momentos. Então, de fato, você tem um aprofundamento dessas personagens. Então, elas não são personagens totalmente planas, como dá a entender, sabe? Assim, eu li, enfim, como eu tive que ler esse livro para fazer um trabalho da faculdade, em seguida eu li muita coisa que foi escrita sobre ele. E basicamente eram críticas escritas por homens, e todos eles falando que era um romance menor, justamente por ela falar de uma forma tão aberta sobre a questão política e sobre a precarização do trabalho, né? Sobre a luta pelos direitos. Então porque ela cria esses estereótipos e tal, é um livro menor, e não é, sabe? Eu acho que é um livro que traz uma série de discussões que
eu não vi acontecer na época, né? Você tem, enfim, é um livro muito urbano que vai falar sobre essas questões que alguns outros autores do movimento modernista eles vão abordar outras coisas, né? Mas eu acho que a questão do romance urbano, ela é muito boa, assim, sabe? A Pagu é muito impressionante como ela consegue criar esse ambiente. E é um romance super curtinho, tem, sei lá, suas 100 páginas, 120, não tem muito mais do que isso. E ela consegue explorar isso de uma forma, sabe, muito... Ela consegue abarcar tudo isso, assim, eu fico muito impressionada. Então é um livro que eu fico muito feliz que finalmente vai ser reeditado, porque, enfim, ficou um tempão fora do mercado. E eu acho que as pessoas deviam ler mais a Pagu e levar em consideração, né? E não do tipo, ela era a musa do Oswald de Andrade, sabe? Não, cara, ela fez muita coisa e ela é uma personagem sensacional e que escreveu um livro extremamente importante e que deveria ser mais reconhecido pelo cânone. Então fica aqui a minha recomendação. Essa notícia que vai sair é muito boa, né? Que vai, enfim, ser publicado. Bom, eu sou muito fã da Pagu, né? A gente já comentou bastante sobre ela nos episódios. Eu sempre gosto de lembrar que ela foi a primeira mulher presa por motivo político, né, na história, a primeira mulher registrada, acho que foi em 1931, se eu não me engano, em Santos. Então, assim, eu acho muito triste quando as pessoas avaliam o livro sem contar a história da Pagu, né? Sem entender que esse livro ele faz parte de uma luta dela, de um movimento dela, de aproximação do Partido Comunista. Existe toda uma história, todo um contexto. É um livro assumidamente militante, então eu acho que o defeito que apontam é algo que é reconhecido, assim, não é um defeito, é uma característica, entende? Já está dado, já está... Está no título. Exatamente, já está no título. Então, realmente, assim, acho um livro muito subestimado, inclusive mostra isso o fato dele ter ficado tanto tempo fora de catálogo, né? E agora a gente sabe que a companhia vai reeditá-lo. Então, gosto muito da Pagu, inclusive porque ela faz uma obra muito de transição, né? Ela já está antecipando ali o movimento da geração de 30. Ela tem muito da forma ainda dos modernistas da primeira geração, mas o tema ela já está pegando ali, ela já está antecipando, né, da geração seguinte, que é a questão do realismo, né, da denúncia social. Então, ela já faz isso muito antes, sei lá, do Vidas Secas, né, do Graciliano, ela já está ali com essa temática. Então, é uma mulher muito forte, fascinante, é um livro que eu adoro também. Exatamente. E é muito pouco a gente avaliar um livro pelos seus defeitos, né? Você reduz o livro aos seus defeitos. É óbvio que o livro tem defeitos, né? Quase todos os livros, fora aqueles que são escritos pela Han Kang, quase todos eles têm defeitos, não é? Mas eles também têm qualidades. E ele é um livro historicamente muito importante. Né? Então, existem coisas, tá tudo bem você não gostar do livro, né? Ou você gostar, ou você ter pontos ali de atenção, não é esse o ponto. Mas você menosprezar toda uma importância histórica que está muito além do seu gosto. Nossa, eu acho de uma pequenez absurda. Assim. Quantos livros não são avaliados exatamente pela importância histórica e que hoje talvez não representem tanto, mas o dela continua, né? São questões que de 100 anos atrás, né? Mas que, enfim, lógico, mudou um pouco, mas ela expõe questões ali que a gente lida com elas ainda hoje, né? Sem dúvida. Tipo, se isso não tem valor, né? E essa ideia do que de simplista e tudo mais é um estilo, né? Foi uma escolha, né? Não dá para você tratar por higiene uma escolha, né? De verdade, né? Uma escolha autoral, né? Uma escolha de tentar alcançar um outro público, né? Porque você não considera aquilo, sei lá, melhor. Né? Mas é isso, eu espero que agora que o livro saia, né? Porque eu acho que ele tava quase 10 anos esgotado. Acho que você achava no Kindle até, mas não sei se tava tão fácil de achar. E acho que ele já estava há uns 10 anos, pelo menos, fora de circulação de livro mesmo. E ele é super difícil de achar. Em sebo, custando uma bala, assim, custando muito caro. E a vantagem de sair para uma editora, né? Pelo maior grupo editorial, enfim, tirando a parte do monopólio aí,
é que, de fato, ela dá importância e existe um outro acolhimento, né? Então, vamos ver se a gente consegue começar a falar mais da Pagu, né? Com certeza. E algo que eu realmente acredito nisso, assim, muito melhor um livro com muitos defeitos, mas que tem esse ímpeto de mudança, porque a literatura para mim também é isso, também é provocar transformação, né? Também é sacudir as coisas. Então, muito melhor um livro imperfeito, mas que tem esse ímpeto, do que o livro perfeito, formalmente incrível, escrito numa torre de marfim, né? Então, eu acho também que a gente tem que entender a importância de certos livros, mesmo que tenham falhas, né? Mesmo que tenham pontos que talvez você não goste tanto. Então, esse é o meu sentimento com o livro da Pagu. Assim, eu acho brilhante, acho absolutamente brilhante. Com certeza. Sim. Mas vamos pro próximo, então, gente? Vai lá, Lu. O meu quarto livro, aqui, né, deste top 4, é um livro que eu já comentei aqui no podcast, eu li mais no início do ano, mas eu gostaria de repeti-lo, né, falar mais sobre ele, que é o As Virgens Suicidas, do Jeffrey Eugenides. Eu queria dizer que eu não sei como se pronuncia esse sobrenome. Quem me ensinou o Eugênides foi o Caleb. Então, peço desculpas aqui aos ouvintes. Se estiver errado, a culpa é do Caleb. Só queria deixar isso registrado aqui. Um escritor estadunidense, né, o Jeffrey Eugenides. Eu sempre tive muita curiosidade de ler o As Virgens Suicidas, mas eu tinha um pouco de receio, porque eu achava um livro muito ambicioso. Eu tinha medo de dar errado e, né, ainda mais, tipo, confessar aqui em público, ainda mais tendo sido escrito por um homem, porque, assim, ele é um livro que, dentre vários temas que ele aborda, por exemplo, tem uma questão ali geracional muito importante, ele se passa em um espaço muito bem determinado, né, ele tem esse recorte geográfico, se passa num subúrbio norte-americano, de carros idênticos, de gramas muito bem aparadas, né, de esposas donas de casa esperando o marido do trabalho com um bolo quente. Enfim, se passa nesse espaço do subúrbio. Mas dentre todos esses temas, é um livro que fala muito sobre o feminino e sobre mulheres e sobre como é difícil ser mulher em um mundo que já nos é dado, né, sobre o qual a gente tem muito pouco controle. Então, eu era muito desconfiada com isso, mas aí eu li e fiquei muito surpresa, assim, positivamente. Vou explicar melhor por que eu gosto desse livro, mas só para dar uma rápida sinopse aqui, ele fala sobre as irmãs de Lisbon, né, que são 5 irmãs, 5 adolescentes, que cometem suicídio, né? Todas elas vão se matar em diversos momentos, né, de diferentes maneiras. E o livro ele vai tentando entender o que levou essas meninas a tomarem essa ação. E isso não é um spoiler, tá, gente? Isso está dado já no primeiro parágrafo do livro. E eu acho interessante isso, porque o Eugênides, ele cria um livro à prova de spoiler. A ideia do livro aqui não é o grande acontecimento, ou uma revelação, ou alguma reviravolta, não. O livro é só entender, né, a tentativa de se aproximar e entender melhor essas garotas. E ele fala sobre várias mulheres, né? Nós temos a mãe, né, a senhora Lisbon. É muito difícil ser mulher, mas acho que é ainda mais difícil ser mãe, né? Acertar como mãe. E ela ama muito essas meninas, essas filhas, né? Essas 5 filhas dela. Eu acho que isso não é questionado em nenhum momento da narrativa. Ela ama demais, a ponto de tentar super proteger o tempo todo essas garotas, né? Então elas têm ali uma educação muito rígida, religiosa, né? Muito recatada. Elas não podem sair, elas têm várias regras, elas crescem muito apartadas, né? Do resto dos adolescentes, né? Do restante do mundo. E em contrapartida nós temos as meninas, né? É muito difícil ser mulher, mas também é muito difícil ser adolescente, né? Essa fase em que a gente ainda está criando a nossa identidade, tentando entender ali qual que vai ser o nosso espaço, que papel que a gente vai desempenhar. E uma coisa que a gente precisa na adolescência, e elas não têm absolutamente, é ar, né? Precisa de ar fresco, você precisa de espaço, e elas estão ali, sufocadas naquela casa, né? naquela família.
E uma coisa que eu acho muito interessante no livro, e que eu acho uma decisão muito inteligente do Eugênides, é que ele não coloca o narrador dentro dessa casa. Então a história ela vai ser narrada por um vizinho, por um dos meninos ali que conhece as irmãs Lisbon da escola, e ele vai já narrar mais adulto. Na verdade, a gente não tem muita certeza de quem é esse narrador, talvez sejam até vários narradores, mas de qualquer forma é um ponto de vista externo, né, à família. E eu acho isso muito interessante e inteligente, porque o Eugênides não esgota a questão. É como se ele percebesse a complexidade do tema que ele decidiu abordar e dessa forma ele não oferece uma resposta definitiva, né? Porque não existe uma resposta, né? Se essa resposta existe, ela não seria esgotada ali num livro de pouco mais de 200 páginas. E claro, também o fato de que é um livro que fala sobre mulheres, mas essas mulheres não são narradoras, né? Elas não têm voz no romance, também é muito simbólico, né? E é óbvio, mas precisa ser dito, é um ponto de vista masculino. Então, esses garotos não vão entender o que está acontecendo na vida dessas meninas e como elas se sentem e o que elas estão passando, porque são homens, são garotos. É uma vivência completamente diferente. E mais do que isso, eles são parte do problema, né? Porque uma coisa que eu acho que fica muito clara no livro é que o suicídio ali, ele não é uma decisão individual, né? Elas estão tentando lidar e, de certa forma, negando um mundo que já tem as suas próprias regras e que estão além do controle delas, né? Então, na verdade, a senhora Lisbon, ela dá essa educação para as meninas por causa de um contexto, por causa de certos receios que cercam mesmo a educação de mulheres, né? Essas meninas, elas passam por vivências que são muito específicas das mulheres. Então, eles são parte do problema, né? Eles não percebem isso, mas a gente percebe isso através de sutilezas, de como eles descrevem essas meninas, eles descrevem o corpo dessas meninas, como eles colocam essas meninas como espécie de musas, né? Pessoas para serem adoradas e não seres individualizados, né? Com problemas reais, com problemas ali que merecem atenção. Eu gosto muito do retrato dessas meninas. Eu gosto como elas são complexas e como a gente não descobre, na verdade, o que está acontecendo. E gosto como elas são um coletivo, né? Não é a decisão de uma delas, são 5 que se matam, né? Então é óbvio que tem alguma coisa errada ali, que existe alguma coisa errada no mundo, na sociedade, né? Justamente nessa realidade que elas negam a partir do momento que elas se matam. Então é um livro que ficou comigo assim muito tempo. Eu terminei de ler e a história continuou comigo. Eu acho que até hoje, de vez em quando, eu ainda penso nele. E fica aqui a recomendação. Assim, eu achei um livro incrível. Eu acho que é um livro já muito conhecido, né? Tem filme. Acho que as pessoas falam bastante sobre o Virgens Suicidas, mas eu ainda não tinha lido. Li esse ano. E por isso que eu decidi trazer aqui para vocês As Virgens Suicidas, do Jeffrey Eugênides, no meu top 4. Pô, eu já falei, mas eu gosto muito desse livro. Gosto muito mesmo, assim. Acho. Eu pensando aqui no que você falou, acho que funciona exatamente porque a narrativa é desse jeito, né? É meio curioso, porque seria um erro muito do livro não funcionar, né? Essa tentativa de imaginação e essa tentativa de evocar, sendo que o mistério, né? Existe para os meninos essa ideia do mistério, né? E é um livro que nada acontece, né? Nada acontece durante todas as páginas. Na verdade, o que acontece você já sabe desde o primeiro momento. Então é muito interessante como ele te prende mesmo assim, como você fica o tempo todo instigado em se aproximar, em você conhecer melhor aquelas garotas e ao mesmo tempo na impossibilidade disso acontecer. Então eu acho que você termina a leitura com mais dúvidas do que você tinha no começo, assim, e eu acho isso fascinante. Sensacional. Eu gosto muito do Eugênides. Eu acho que esse é o único. Eu gosto que eu já li até agora quase toda a obra dele. 66%. Falta só esse pra eu ler. Inclusive, eu acho que pode ser um autor aí pra constar mais pra frente aí num especial, porque, né, 3 livros. Tá que são livros longos, né? E 3 bons livros. O Trama do Casamento eu preciso reler, porque eu lembro muito pouco, mas eu lembro de ter gostado. Agora, o Middlesex eu acho pitelzinho, assim.
Grande livro. Uma das melhores avós da literatura, inclusive. Dava um episódio, hein? Dá um bom episódio. Tem ela, tem a avó do Antônio, né, da Beatriz Bracher. Tem aí umas avós maravilhosas da literatura. Enfim, o Eugênides acho que é um autor a se ficar de olho sempre, assim, no que ele escreve. Tenho muita curiosidade de ler o Virgílio Suicidas, ainda mais esses motivos que a Lu falou, assim, né, de que a gente sempre fica com medo, né, quando ainda mais vai falar uma coisa muito íntima, né, porque é isso, o autor ele pode tentar falar sobre o que ele bem entender, a gente aqui não acha que, não, homem só pode escrever sobre homem, mulher só pode escrever sobre mulher, enfim, né, a criação literária tá aí para isso. Só que algumas pessoas erram feio, erram rude, isso acontece, né? Então eu tô bem curiosa para ler o Virgem Suicidas logo também, fiquei bem curiosa. E você, Caleb? Qual a sua escolha? O meu quarto lugar aqui é resgatando um pouco, eu sei que a gente vai retomar, né, o episódio que a gente fez no meio das leituras, mas eu vou falar do Lugar, da Annie Ernaux, já dando um spoiler de que eu ia falar de outro livro, mas ele vai ser falado nesse especial de 2 partes aqui. O Lugar, da Annie Ernaux, é um livro, né, foi lançado nesse ano. Originalmente, né, ele é lançado em 84, né, ele ganha até um prêmio Renaudot, que é um prêmio importante na França, e de certa forma é o livro que é a estreia. A Annie Ernaux já tinha 3 ou 4 romances, né, enfim, mas é o livro que meio que estreia esse gênero, né, que ela utiliza, que aqui deram um nome meio de sociobiografia, assim, uma espécie de autobiografia, mas tem essa questão social, esses nomes um pouco complexos, né, para tentar meio classificar as coisas que... O livro da Annie Ernaux é meio curioso, porque você lê ele como ficção, e aí quando eu digo como ficção, eu estou falando mais no aspecto de você ler uma leitura fluida, que parece uma história, né, uma narrativa. Nem sempre é uma qualidade que os livros de não ficção conseguem, né? Ou em alguns casos, até mesmo as biografias, né? Nem sempre uma biografia, ou em alguns casos, autobiografia, quando é um escritor, né? Assim, acho que talvez tenham alguns desses casos, né? Mas o Daniel Ernaux é diferente, assim, é difícil de explicar, mas essa ideia desse projeto literário que ela vai tomar a partir desse livro, ela vai seguir, e acho que combina no grande ponto alto, né, que é Os Anos, lançado em 2008. O Lugar, né, no caso, é um livro curto, ele tem pouco mais de 70 páginas, então é meio curioso isso, porque é um livro muito impactante. Em 84, ela tinha passado, né? O livro começa exatamente com com ela falando, né, que para tirar o certificado, né, no cargo de professora do ensino médio, o que ela precisava ter feito, e ela está passando, ela está entrando no magistério francês. Eu não entendo tanto, mas ela explica, não explica exatamente dessa forma, mas dá a entender de que é um cargo muito relevante na França, né? Afinal, a gente, né, não sou a favor de ficar falando que o primeiro mundo, que os países europeus têm isso ou aquilo, mas claramente tem um respeito ao professor que a gente não tem aqui, né? É uma profissão digna, que você recebe bem e que você é reconhecido, né? Por isso, e acho que talvez a gente devesse levar isso em conta. E ela está passando para ser professora nesse magistério, ao mesmo tempo que o pai dela acabou de falecer. E ela começa a narrar um pouco disso, né, de como ela está fazendo como que ela fez essa prova, e ela começa a falar do pai dela. E ela meio que tenta relembrar um pouco do pai dela. Eles estavam distantes já fazia um tempo, porque a gente percebe ao longo dessa narrativa curta, mas muito intensa, muito curiosamente fácil de se identificar como a boa literatura capaz, acho que como só a boa literatura é capaz de fazer, assim, numa história curta, vamos dizer assim. Ela começa a falar do pai dela, claramente tem uma consciência, tem uma culpa aí, né? A gente começou o episódio falando em culpa cristã e tudo mais, acho que essa culpa que ela carrega por ter se afastado do pai,
mais especificamente o pai da classe trabalhadora, né? O pai alguém... ela tenta explicar, e eu acho curioso isso, porque da escolha desse projeto dela, obviamente consciente do que estava fazendo, não sei se na época já do impacto que teria, né, com os prêmios, o lugar vendeu mais de quase 1 milhão de exemplares na França, né, desde o seu lançamento, que ela fala que ela tenta explicar por que ela está escrevendo do jeito que ela está escrevendo, e ela fala assim que para contar a história de uma vida regida pela necessidade, não posso assumir de sair de um ponto de vista artístico, nem tentar fazer alguma coisa cativante, entre aspas, ou comovente. Ela precisava contar de outra forma essa história. E é muito curioso, assim, porque o lugar, ela vai falar do pai, né? Então, é muito específico, muito curioso como ela coloca essa ideia de um lugar, né? Exatamente do pai, do lugar dele na sociedade, do lugar dele para ela, enfim, acho que tem todos esses aspectos, né? E ela começa a narrar a história do pai, e ela narra de uma forma muito, eu acho muito curioso, porque assim, ela parece que ela está catalogando as coisas. Ele comia dessa forma, ele usava tal coisa, quando ele comia ele fazia assim, a gente, né, nós fazíamos assim, ela sempre usa muito o nós, que a gente vai ver em alguns outros livros dela com essa ideia do coletivo, né? Ela nasce em 1940, né? Então ela nasce no meio da guerra, né? A Nienot hoje tem 80, 89, enfim, não sou muito bom de conta, acho que 88 anos, né? Agora fiquei em dúvida. Mas ela nasce, né, no meio da guerra, ela nasceu em 1940, então hoje ela tem 81 anos, e ela começa a falar, né, os pais dela, enfim, já tinham, né, o pai dela não chega, por ser um pouco mais velho, na época, não serviu na guerra, ficou trabalhando, ele passou por diversos trabalhos, né, entre operário, fábrica, construir isso, construir aquilo, até ele ser um comerciante, né, ele tem esses armazéns numa cidade muito pequena, na França, e durante a guerra, enfim, teve muitos problemas, porque os lugares foram queimados, né, com a invasão nazista, e depois, né, no pós-guerra, enfim, aquela meia terra devastada, o pai e a mãe vão ser muito importantes por conta disso, né? Eles têm um café onde as pessoas vão, enfim, eles se viram de todas as formas possíveis, e era isso, era uma vida muito, muito difícil, muito sofrida, muito complicada, muito... Sempre, eu acho curioso, ela vai falando que, sei lá, falava dos avós, sempre que falava do avô, falava, ele não sabia ler nem escrever, como se fosse uma condição, o pai com essa condição mais simples. Ao longo do livro, ela dá exemplos de como o pai se sentia deslocado, de como o pai sentia vergonha, como o pai ele não queria passar vergonha, e eu fico meio pensando aqui, e aí queria perguntar para vocês, quantas vezes, né, sei lá, não sei se na família de vocês, mas eu, tipo, esse conceito de não passar vergonha fora de casa, assim, sabe? E eu acho que essa é a grande qualidade do livro, assim, sabe? Do lugar. Primeiro, a capacidade narrativa da Nienot, assim, que assim, para mim é muito impressionante, é muito legal. E como é possível se identificar tanto com o livro, assim, sabe? Eu acho muito curioso isso, assim, porque claramente eu não tive as mesmas dificuldades que ela, né? Enfim, ela crescendo no pós-guerra e tudo mais, mas é muito curioso, assim. A Annie Ernaux, ela se ressente por ela ter se afastado um pouco dessa vida dos pais, de ter ascendido socialmente, né? Ela teve uma ascensão com essa professora, né? Ela casa com um burguês, que também é outra questão de status social, né? Ela tem uma outra vida, ela teve uma vida que chegou, né? Que teve mais coisas que os pais. Ela se forma, enfim, se gradua. Os pais não têm o estudo, né? Completo. Então existe uma culpa que é difícil de lidar, né? Eu fico meio pensando nas nossas relações de como a gente olha para os pais. A ideia sempre dos pais de que você tem o que eles não tiveram, né? De que você tem esse avanço. E a nossa geração, a minha geração, é a geração que cresceu com o Lula, né? Assim, eu sei que a gente está num momento muito difícil, mas é a geração de tantos com o ProUni, com todas as outras coisas, que conseguiu se formar na universidade, coisa que os pais talvez não conseguiram, assim, sabe? Claramente não é o caso de todo mundo, porque assim, mas os pais com uma educação superior, cara, é um privilégio, né? Assim, há 30, 40 anos atrás, né? Assim, não é exatamente a coisa mais simples. Então, de certa forma, existem os ecos, né,
dela falando desse momento, falando do pai, e também um pouco do que a gente vive, assim, sabe? Enfim, o lugar é um livraço, assim, eu gostei muito, e fiquei muito me pegando nessas coisas, assim, sabe? Tipo, nessa questão do... Cara, a minha avó, ela vai comer fora, coisa que não fazia tanto antes, e ela fica com vergonha do que as pessoas vão pensar dela, assim, sabe? Tipo, ela passou a vida inteira porque as pessoas falando que ela não podia fazer tal coisa, assim, sabe? De coisas que hoje pra gente são meio que banais, assim, sabe? Pensando em mudança, né, da forma e tudo mais. E eu fiquei meio pensando muito nela, nesse aspecto, sabe? Tipo, de uma pessoa mais antiga, com outro tipo de vivência, e tudo isso com os anos, assim, com os anos, ó, falando, já falando, o Igano aqui. Olha o spoiler, olha o spoiler. Olha o spoiler, olha o spoiler. Eu queria indicar aqui O Lugar, traduzido pela Marília Garcia, que saiu aqui esse ano pela editora Fósforo. Esse eu quero ler logo. Tenho muita vontade. 70 páginas, Caleb. O ano que vem eu vou estar voando. Vamos retomar um pouco o nosso episódio do meio do ano, que a gente faz a gente fez meio que umas indicações lá e promessas. Prestação de contas que chama, Caleb. Caleb gosta do quê? De ver a gente passar vergonha aqui, né? Eu também tô nessa. Mas vamos explicar então o que acontece. No episódio do meio do ano, né, que a gente já fez 2 vezes, né, esse segundo ano que a gente faz, a gente vai falar mais ou menos um balanço de como que, dos melhores livros que a gente leu até ali, né, até o meio do ano, e a gente fala sobre, era uma tag, né, se não me engano era uma tag que tinha no YouTube, que a gente fez aqui as nossas adaptações e levou pro podcast. E aí uma das perguntas é, qual é o seu projeto até o fim do ano? O que você quer ler até o final do ano? Que livro? Alguma coisa que te desafie, de certa forma, né? E aí a gente sempre mostra nossos projetos, mas, né, eu acho que alguém cumpriu de algum ano? Eu nem lembro o outro, que é pra não ter decepção. Mas qual foi o desse ano de vocês? Então, o meu era ler algum dos livros da Silvia Federici, de preferência o que era da Boitempo, né? Agora já até saiu um outro da Boitempo, da Silvia Federici. E a Elefante já tá lançando um 3º livro dela. Ou seja, não li ainda nada da Silvia Federici. Vamos caçar sua carteirinha. Não, minha carteirinha de feminista, se forem, já era faz tempo. Mulheres e Caças Bruxas, essa era a minha intenção de ler até o fim do ano. Eu nem abri ele pra dizer que não, ele tá até na minha prateleira aqui, né? Eu deixei ele à vista, mas tipo, isso não quis dizer muita coisa. Então, a Gilena quase meteu, não, é que eu não tenho um livro, eu não li por conta disso. Não, eu tenho o livro, ele tava aqui na minha cara, eu só não peguei mesmo. E vocês? Ó, o meu, eu não sei exatamente porquê, mas eu falei que eu ia ler o 2666 do Roberto Bolanho e eu nem abri ele. Ele ficou um tempo aqui do meu lado, assim, sabe? Pra me incentivar. E ele é grande, ele tem quase 900 páginas. Mas eu confesso que não li, então não sei se eu vou jogar pro ano que vem. Ele parece não estar encaixando agora no momento aqui, mas... Calhamaço, Caleb. Esse é calhamaço. Então, ele conta... Se eu ler ele, eu conto ele como 5 livros, Guilherme. Originalmente, em minha defesa, originalmente eram 5 livros. Volante tinha deixado 5 livros aí. E o seu, Lu? Então, todo ano eu tenho um projeto, né, de leitura. Antigamente eu fazia por países, eu fiz 3 anos de ler literatura de determinados países, e aí esse ano eu estava muito empolgada com o barco, com a ideia de barco. Eu separei, no final do ano passado, vários livros que tinham temática de mar. Então, tinham temática de pescadores, né? Eu achei que combinava, achei que tinha um clima, e aí eu, assim, assumo este ano que não li nenhum dos livros, porque eu tomei raiva de mar, na verdade. Eu queria ouvir essa palavra, não queria ler nada a respeito. Mas a minha metade do ano ainda era jovem empolgada e eu achava que até aquele momento não tinha dado certo, mas que até o final do ano daria, né? Iria dar, não aconteceu. Esse foi realmente um flop bonito da minha carreira. Mas é isso, gente. A gente cria planos para fracassar. É isso. Aí você vai voltar para a ideia de país, Lu? É o próximo episódio. É o próximo episódio, isso. Aguardem, então. Aguardem que
na parte 2 a gente comenta sobre os projetos que a gente vai falhar de novo, né? Com certeza, com certeza. Fale, mas fale melhor do que da outra vez, já diria o Neil Gaiman. Mas então vamos voltar à nossa lista aqui? Posso ir para o meu próximo livro? Por favor. Bom, então eu volto aqui então à lista, né? O meu, entre aspas, terceiro lugar aqui de melhores leituras do ano. Então, como terceiro lugar, assim, eu coloquei A Estrangeira, da Cláudia Durastante, que saiu pela Todavia, né? Eu tinha colocado ele como a minha surpresa, né? O livro que me surpreendeu. E é um livro que eu gostei muito. Eu acho que eu coloquei ele, eu falei recentemente dele por conta do começo dele, né? Ele tá na lista de começos marcantes, né? Inícios marcantes de livros. O livro é um misto, né? De ensaio com autobiografia, com ficção, com uma família muito louca. Então, ele é meio que dividido em 3 partes, assim, basicamente, assim, ele tem 3 grandes partes, né, e dentro dessas partes ele tem capítulos. A primeira parte, que para mim é sensacional, que ela vai falar sobre os pais e sobre a família e a infância dela, né, dessa personagem que se mescla muito com a autora, né, eu não posso dizer categoricamente que é uma autobiografia total e ali, mas tem algumas semelhanças com a vida, né, da Cláudia, que ela vive atualmente na Inglaterra, ela nasceu na Itália e morou por muitos anos nos Estados Unidos, que era onde os avós dela viviam, né, então em determinado momento da infância, ela muda para os Estados Unidos e fica um tempo lá. E depois volta para a Itália para fazer o ensino médio e faculdade e vai para a Inglaterra depois. É meio que a trajetória dela de como imigrante. Acho que por isso que o título, né, tem tudo a ver, porque tem essa questão muito, muito latente, né, dessa questão de qual é o meu lar, de onde eu venho. E o livro ele tem um tema muito recente, né, porque essa terceira parte ela vai até o Brexit, né? Então, já começam as discussões, né, dessa separação da Inglaterra com a União Europeia, né? E aí ela fica, e agora o que vai ser de mim? Porque, enfim, ela vive na Inglaterra já há um certo tempo, em Londres, com o namorado, e ela não sabe se ela ainda vai ter como, né? Porque, enfim, ela tem a cidadania europeia e, enfim, não é inglesa. Então, como é que vai ser isso para ela? Então, assim, é um livro que vai falar muito sobre essa situação de ser uma estrangeira, de não se reconhecer totalmente. Quando ela finalmente está criando raízes num lugar, ela tem que se mudar e tem que fazer tudo aquilo de novo. Então é um livro que vai falar muito sobre essa questão. E como eu disse, é um livro que tem muito essa pegada de ensaio. Então é muito interessante, assim, eu gostei muito, porque no meio dessas histórias de familiares e pessoais e tudo mais, ela vai colocando referências, ela começa a falar sobre um filme, sobre uma música, então o livro é cheio dessas referências, e aí ela começa, tem uma parte que ela bem começa a falar sobre a vida das baleias, a vida no oceano, e aí ela consegue, então, essa coisa do ensaio muito, que eu gosto muito, né, porque aí você começa a falar isso e de repente você está relacionando ela a um determinado aspecto da vida, enfim, eu acho isso sempre, esses ganchos, assim, eu sempre fico muito empolgada de ver quem consegue fazer bons ganchos, né, é aquela coisa, você vê e fala, puta, que coisa da hora, sabe? Não tem um jeito muito polido de dizer isso, ou de, né, empolado de dizer isso. É do tipo, puta, que gancho da hora, sabe? Peço desculpa aí aos ouvintes mais eruditos, mas a questão é essa. Então, é muito, porque assim, o livro ele tem essa questão, a história da família dela é totalmente rocambolesca, sabe? E aí no meio desse caos, ela vai encontrando essas referências e vai trazendo, puxando outros aspectos e questões muito
né, familiares e afetivas. Tem uma parte bonita, porque, enfim, os pais dela, né, tanto a mãe quanto o pai, eles são surdos. E eles se recusam a usar a linguagem de sinais. Então, começa por aí, porque eles falavam gritando, e era uma família, então ela já era uma família totalmente excêntrica, né, para os vizinhos, e aí quando ela vai para os Estados Unidos, os pais não falam inglês, obviamente, e aí a mãe fica amiga de uma russa, que obviamente também não falava inglês, e ela fica, meu Deus, como que essas mulheres se comunicam, não é mesmo? Mas ela também conta uma época que ela viveu com a mãe, porque os pais se separam também, e a história de separação é aquela coisa, né? Enfim, bafão familiar italiano. Vocês podem imaginar o nível de drama, né? Muito drama, muito drama. E aí ela conta que a mãe dela, porque na Itália é muito comum, né? Isso teve aqui também no Brasil, mas isso foi se perdendo, que são os festivais de música, né? A Eurovision, né, que é um festival da Europa, é muito tradicional, só que antes das pessoas irem para o Eurovision, cada país faz seu festival de música, né? E a mãe dela gostava muito de assistir o festival italiano de música, porque as músicas vinham legendadas. Então a mãe julgava, é muito bonito ela falando, pela percepção da mãe a partir das músicas, a partir das letras, e a percepção da mãe da realidade a partir disso, porque, enfim, existem metáforas, existem, né, figuras de linguagem, mas a mãe, por não ter alguns mecanismos de linguagem, né, para ela tudo era muito literal, né, se está escrito é verdade. Então ela fala muito sobre isso e essas dificuldades de comunicação. Então, mesmo a mãe dela falando a língua materna dela, ela tinha essa dificuldade de comunicação com a mãe, né? E era meio que um evento anual, né? Todo ano ela tinha que ir para casa para ver esse festival de música com a mãe, né? Que ficava ali, ela julgava e gostava das músicas a partir da letra, qual era a letra mais bonita e tudo mais. E é muito bonito o jeito que ela vai falando, né? Enfim, eu tô tentando achar aspectos diferentes aqui que eu não tenha falado sobre o livro, porque de fato, eu acho que eu comentei algumas vezes sobre ele ao longo do ano. Mas eu acho que é isso, assim, é um livro que ele tem esse formato muito híbrido, isso me agradou muito, né, porque ele é um calhamacinho, né, ele tem suas 300, quase 400 páginas, talvez, não sei, mas é muito interessante, né, porque ela vai mudando, assim, ao longo da narrativa e vai trazendo outras coisas, então parece que foi um trabalho em processo, sabe? Então o livro foi amadurecendo com ela, assim. E pro lado aí fútil, é o livro com a capa mais bonita do ano, que os outros perdoem. Eu acho a capa belíssima, ela faz todo sentido com o livro. E acho que é isso. Fica aqui a recomendação, mais uma vez, da Estrangeira, da Cláudia Durastante. Pô, a Juliana tinha feito um top 10 aqui, eu não tinha colocado esse livro, vou ter que colocar esse livro mesmo. Você tinha feito o top 10? Esse é o top 11. Não é. Não, mas é que assim, cara, tipo, os pais dela são muito malucos, assim. Puta. São. Esse livro a gente leu pro clube de leitura, né? Pro Leituras Compartilhadas, então o Caleb também leu. Puta, é muito legal, cara. Quem que é agora? É a Lu ou o Caleb? Eu já me perdi aqui. É a Lu, né? Minha terceira posição, então. É um livro que eu já adianto que ele é imperfeito, né? Ele tem problemas, mas eu gostei demais dele, então por isso está aqui no meu top 3. E ele também é de uma autora que eu adoro, né? Eu estou falando do livro Reino Transcendente, da Yagyasi. Ela é uma autora que me chama muita atenção. Ela nasceu em Gana, né? Hoje mora nos Estados Unidos. E ano passado eu li o livro de estreia dela, que também é muito bom, que se chama O Caminho de Casa. Ela conta 7 gerações de uma família negra, desde o sequestro da África até as lutas pelos direitos civis dos Estados Unidos. Então, ela faz um panorama assim, dessa vivência negra que é muito interessante. E dessa vez ela mudou completamente de tema, assim, esse é o segundo livro dela, e eu acho um privilégio
poder acompanhar a carreira dela. Assim, eu quero muito saber onde isso vai dar, eu quero saber o que ela vai se tornar, assim, porque eu já acho ela incrível, então eu fico muito empolgada assim, com a literatura dela, de verdade. Eu estava bem ansiosa para ler esse livro, saiu aqui no Brasil pela Rocco, fala sobre uma moça que trabalha com neurociência. Então, ela estuda os mecanismos de busca de recompensa no cérebro. E aí ela vai falar muito sobre a pesquisa dela, ela está desenvolvendo a tese de doutorado sobre isso, né, a protagonista. E aí eu preciso falar assim, que o trabalho de pesquisa da Yaghiasi para escrever esse livro é muito interessante, assim, é muito completo, vai citando vários casos clínicos, estudos, e é muito fascinante, assim, toda a parte de neurociência. Por exemplo, tem um deles que me chamou muita atenção, que é quando ela fala sobre esquizofrenia. Então, ela compara, tem um estudo que comparou pacientes de esquizofrenia nos Estados Unidos e em Gana. E como que é a esquizofrenia para esses pacientes. E nos Estados Unidos, a experiência de ouvir vozes, né, para esses pacientes, ela sempre tem muito a ver com violência, que de certa forma incitam ali a violência nos outros ou em si mesmo. E em Gana, geralmente os pacientes entendem as vozes como vozes de ancestrais, vozes que dão conselhos. Então é muito curioso, porque é a mesma doença, só que com experiências e percepções totalmente diferentes, né? A cultura, os costumes locais, eles modificam a percepção da doença. Então, eu achei muito fascinante. Tem outros estudos também. Toda essa parte da pesquisa é bem legal no livro. Mas o foco mesmo é essa protagonista e como ela se sente o tempo todo muito deslocada, né? Ela é como se ela estivesse no lugar errado ou lugar que não esperavam que ela ocupasse. Em primeiro lugar, por ela ser filha de imigrantes, né? Ela já nasce nos Estados Unidos, mas os pais dela são de Gana, então nunca se espera, né, dessas famílias de imigrantes que eles tenham sucesso profissional. E essa menina, essa mulher, tem uma carreira brilhante, né? Ela é brilhante na área dela. Em segundo lugar, por ela ser negra. Então, ela está ali num ambiente acadêmico muito masculino, de muita branquitude, e ela é uma mulher negra, né? Ela é diferente ali dos demais. E, num terceiro ponto, porque ela é muito religiosa. Ela vem de uma família onde a religião é muito importante, uma família neopentecostal. E aí ela o tempo todo tenta conciliar os estudos dela, né, a vida dela como cientista, com as crenças religiosas. E nem sempre isso é possível, né? Então, em vários momentos ela vai enfrentando ali alguns dilemas. Eu acho que é um livro que me toca muito por ela sentir esse deslocamento e, ao mesmo tempo, por exigir de si mesma uma certa perfeição. Ela sempre tem de ser perfeita, ela não pode errar jamais, porque se ela cometer qualquer tipo de erro, as pessoas vão usar a origem dela, a família, a raça, né, contra ela. Então, ela precisa ser muito melhor do que todos os outros para se destacar. Eu acho um livro muito interessante, eu acho a construção dessa protagonista muito interessante. Ela vai falando sobre os estudos, ela faz os estudos com camundongos e tudo isso é muito interessante, mas ela também vai falando sobre a história e o passado dela e como foi para esses pais, para os pais dela, né, migrarem de Gana, e a vivência dela com um irmão mais velho que ela tinha ali, um irmão que teve problemas ali nos Estados Unidos, então como eles lidaram com o racismo, com tudo isso. Eu acho que é um livro que tem muitas camadas de discussão, assim, eu acho um tema muito rico, e é isso que eu falei, assim, eu já tinha me impressionado muito com o livro de estreia dela, né, com O Caminho de Casa, acho uma voz muito importante, ela é uma autora jovem, então, assim, fica a minha recomendação, assim, do Reino Transcendente. Ele saiu, se eu não me engano, saiu ano passado e esse ano já foi publicado aqui no Brasil, pela Rocco. Então, é um livro bem fresco, acabou de ser lançado, e vale muito a pena acompanhar, assim, é uma autora que qualquer coisa que ela publicar, quando vier para o Brasil, sem dúvida eu vou ler, porque é uma pessoa que eu acho que merece atenção, assim. Então, essa é a minha recomendação, O Reino Transcendente, da Yaghiasi. Quero começar pelo Caminho de Casa. É mais longo, Caleb. A sua ideia de só livros curtos para 2022, para a gente aumentar a moral, talvez O Caminho de Casa estrague um pouco, eu não lembro, mas ele tinha mais de 400 páginas.
Então acho que eu vou começar por esse que você falou agora. E você, Caleb? O meu terceiro aqui é meio curioso, né? 2021 foi um ano tão longo. O meu time ganhou 2 Libertadores em 2021, né? Isso é incrível. Não, e assim, janeiro. Aí você fala assim, cara, janeiro. Eu fui pegar uma foto minha no Instagram, eu não publiquei quase nada esse ano, mas, sei lá, tipo, março. Cara, eu li 7 quadrinhos e 3 livros, assim. Parecia uma outra vida, assim, sabe? E aí, e aí uma das leituras, né, que eu fiz em janeiro, tava na lista da Ju, das melhores leituras do ano passado dela, que é o Heimat, que eu vou falar agora, da Nora Krug, publicado aqui no selo Quadrinhos na CIA, né? E eu achava que, assim, foi do ano passado esse livro, mas não foi, foi de janeiro, né? E como foi tão longo o ano, foi tão surreal, a hora que eu tava pensando na lista, né, eu tinha falado com a Juliana, ela falou, não, mas foi da minha lista do ano passado. Eu falei, não, então eu li esse ano. E eu não podia deixar de falar, né, dele, porque, cara, foi um quadrinho muito bom, assim, foi um livro, acho que eu li poucos quadrinhos, ou li menos quadrinhos do que eu gostaria, né? Livros no geral, né? Mas acho que eu gostaria. Mas os que eu li, assim, eu li muita. Eu fiquei muito feliz pelos 2 que eu li. Um deles está nessa primeira parte, que é o Heimat, depois o outro a gente. Não vou dar spoiler. Mas o Heimat é um livro difícil de classificar e curiosamente possível na forma que ele é dos quadrinhos, né? Acho que é um desses casos que a Nora Krug ela utiliza uma forma de narrar utilizando o máximo que ela pode da linguagem, assim, sabe? Porque vou começar a falar um pouco sobre ele, né? É uma espécie de autobiografia, né? A Nora Krug ela vai falar um pouco da família dela, né? Ela tenta meio que entender através de algumas fotografias, né? Ela tá morando acho que hoje nos Estados Unidos, né? Um pouco da origem da família dela. E através de cadernos, de fotos, de tudo mais. E tem um acontecimento na história da família dela que é muito peculiar, que é um avô, tio-avô, Ju? Tio, né? Tio. Um avô e um irmão. O irmão não, tio. Tio. Um deles morre com poucos anos, acho que ele morre criança ainda, e quando nasce, né, o irmão é dado o mesmo nome para ele. Ele era da juventude hitlerista. Exatamente, essa é a questão mais delicada, né, do livro, porque a Nora Krug tenta recriar essa história do que foram essas vidas e do que foram essas outras histórias, e até umas questões familiares, e até chegar nisso, né, de que, de fato, esse tio era da juventude hitlerista. E é muito difícil, né? O livro tenta responder uma pergunta que é como é que você vai entender quem você é se você não sabe de onde você veio, né? E esse conceito do Heimat, que é o título, né? Eu acho perfeito, assim, porque eu confesso que eu me pergunto eu mesmo qual que seria o meu Heimat, sabe? Tipo, o que é. Eu vou ler, eu sei que a Ju já falou quando ela falou desse livro, mas é que eu acho que esse caso vale a descrição mesmo do livro, porque Heimat, né? Vamos lá. Termo que define o conceito de uma paisagem ou localidade real, imaginária ou construída, a qual uma pessoa associa uma sensação imediata de familiaridade. Essa experiência, passada de geração em geração através de família e de outras instituições, ou por meio de ideologias políticas. Em seu uso comum, o Heimat também se refere ao lugar, também entendido como um cenário, em que uma pessoa nasceu, onde vivenciou as primeiras socializações, que influenciam enormemente na formação de sua identidade e caráter. Enfim, os nazistas usavam isso como de outra forma, né? Porque cada um usa o conceito como quer, né? E essa ideia do Heimat, o livro todo, a Nora vai tentar responder essa pergunta. Ela vai tentar fazer essa reconstrução do que seriam esses lugares, e é muito legal, porque primeiro que a parte de que ela reconstrói a história, vai falar com os familiares, coleta essas outras coisas, ela tem umas outras coisas que eu acho maravilhosas, que os começos dos capítulos, ele tem esse, do caderninho de um imigrante com saudade de casa, coisas alemãs. E aí, tipo, é maravilhoso, porque tem, tipo,
um fichário, tipo um fichário alemão, algumas coisas nesse sentido. Um dos hábitos dela é encontrar fotos antigas e algumas outras coisas, e ela utiliza, né? Ela compra foto nesses sebos, nesses lugares, e ela meio que utiliza um pouco desse recurso. Então, coisas tipicamente alemãs que para ela são familiares. E aí, o que acontece? A narrativa toda é a parte mesmo da história com os personagens desenhados por ela, né, da família, ou historicamente da família, e essa sobreposição de documentos e imagens e fotomontagens mesmo, né, de colagens, vamos dizer assim, de coisas às vezes até banais, né, do tipo soldados brincando, sabe, tipo soldados nazistas brincando e coisas assim. Enfim, é um livro, é uma viagem para quem curte um pouco de Segunda Guerra e quer entender um pouco de algumas coisas. São questões delicadas, né? Porque afinal é difícil, né? Enfim, imagino para ela olhar com esse passado, né? Pessoas que tenham esse tipo de passado, mas ao mesmo tempo, putz, eu acho incrível, assim, acho uma puta narrativa boa. É um livro grande, é um livro que em alguns momentos vai te deixar meio incomodado, mas putz, e eu fiquei meio pensando nisso, né? De qual que seria o meu Heimat, qual que seria o meu, assim, e eu tenho pensado, não exatamente nisso, mas à medida que o tempo vai passando, né, você vai ganhando mais volta aí ao redor da Terra aí, do dia do seu aniversário, eu tenho pensado um pouco por coisas que me remetem a momentos e essa sensação que o Heimat descreve, e um pouco porque às vezes é mais fácil a gente ficar na nostalgia ou de nosso tempo era melhor, e essa sensação da série de TV que você via quando você era adolescente, ainda ficar pegado a esse tipo de coisa, assim, sabe? E sei lá, não sei qual que é o meu Heimat, mas eu confesso que eu tenho pensado um pouco nisso e pensei mais ainda depois que eu li o Heimat da Nora Krug. Enfim, fica aqui a recomendação que é o meu terceiro lugar. É um baita quadrinho, baita quadrinho. Gosto muito, muito desse livro. Tenho vontade de reler, inclusive. Calma, Juliana, você leu ano passado, pô. Eu sei, mas é que tem coisas aí interessantes a se refletir. A Jo ainda acredita no mito da releitura. Acredito. Eu queria colocar aqui nas melhores leituras o melhor releitura, menção honrosa, assim. Acho válido, eu topo. Qual sua menção honrosa? Ah, é o Reparação, né? Porra, eu fiquei feliz pra caramba de ler o Reparação, assim. Pra mim, assim, foi uma experiência muito legal, muito emocionante, assim. A gente também leu ele no clube e colocamos ele no clube exatamente por falar tanto aqui no podcast, né? De que é um livro, como a Lu fala, que o McEwan encontrou, né, num baú. Pô, ele continua pra mim imbatível, assim. Ele, assim, 10 de 10, assim, sabe? Eu fiquei muito feliz de ter relido, então minha menção honrosa de melhor releitura de 2021 vai pro Reparação. Você tem alguma releitura, Lu? Tenho duas. O Desonra, do Coetzee, que eu amo esse livro, foi muito impactante na primeira vez, foi tão impactante quanto na segunda, e para mim ele sobreviveu com mérito. Eu tinha um pouco de medo até pela temática, né? A gente falou antes, temáticas delicadas, escritas por homens. Antigas ainda, né? Passou. Esse aí, 20 anos aí, pelo menos, né, meu? Baita livro, assim, realmente excepcional. E eu reli também o Lavoura Arcaica, do Radwan Nassar, para uma noite do monóculo, né? Do nosso projeto que a gente falou antes. A nossa primeira noite do monóculo foi com o professor Ramon Diego, né? E ele falou sobre o Lavoura, então reli também com o grupo, foi mágico, assim, é uma obra excepcional. Nossa, que livro bom, assim, eu até pensei em colocar eles na lista, assim, eu quase coloquei, mas como são releituras e são livros que eu já citei no podcast, eu dei preferência para outros, mas assim, nossa, vão no Lavoura, gente, vocês precisam viver isso na vida de vocês. Escutem essa recomendação. E você, Ju, teve releitura? Teve, eu não lembrava aqui, mas eu tô olhando meu Goodreads. No começo do ano eu reli para a faculdade o Tudo Que Tenho Levo Comigo, da Herta Miller, que é um livro que eu gosto muito, já falei aqui
exaustivamente sobre ele no podcast, então só deixo recomendado. Infelizmente, é um livro esgotado. E o outro a gente leu por conta do nome da leitora, e eu acho que eu comentei num episódio recente, acho que foi até o de Inícios Marcantes também, que 2021 tirou as nossas alegrias e eu não pareço gostar tanto assim do livro, mas o Se um Viajante numa Noite de Inverno, do Ítalo Calvino, que é um livro que eu gosto muito e é muito importante para mim. E eu gostei muito de ter relido ele, que foi pro nome da leitura da Carol Sol, que a gente fala um pouquinho sobre Calvino. Releitura pro Caleb também, né? Foi pra mim também. Eu gostei. Outro livro que, enfim, não era... Foi uma releitura também, mas é que, dessa vez eu não gostei mesmo, e eu tenho certeza porque eu tive, 2001, Devolva Minhas Fantasias, Meus Sonhos de Viver a Vida, Devolva Meu Ar. Eu peço perdão aí pra Isa, mas foi o Alice no País das Maravilhas, que eu só queria que a menina Alice acordasse, assim. Eu só, Alice, amiga, vai... Porque era uma releitura também, mas eu acho que o meu cinismo, o cinismo que o 2021 trouxe para mim, me impediu de aproveitar essa leitura, né? Eu quero reler em algum momento em que eu seja... enfim, que a gente não tenha o Bolsonaro como presidente, eu acho que aí eu já vou poder sonhar um pouco mais, então eu posso reler a Alice de uma forma mais tranquila. Então tá marcado aí 2023, galera. A Juliana vai reler a Alice. Leitura conjunta de Alice no País das Maravilhas. A gente leu pro nome da leitora com a nossa amiga Isa, né? Isa Leite. E a Isa acabou de deixar de ser amiga da Ju nesse momento. Claramente. Então, se você quiser ser amiga da Isa, manda uma mensagem, né? Ela tá aceitando aqui currículo. Vai preencher o espaço. Deixei uma lacuna aí aberta, peço desculpas pra amiga Isa, mas esse ano a Alice não deu, assim. Eu fiquei um pouco chateada com isso, assim, sabe? 2021, né, gente? Quem nunca? É isso, gente. Já que a gente passou por esse ano tão festivo e tão bonito que foi 2021, qual foi o melhor momento de vocês em 2021? Enquanto você come aí sua ceia de Natal, né, porque esse episódio vai sair no dia 24, tem a ceia, o momento da ceia, reflita, né? Reflita qual o melhor livro que você leu esse ano, o que foi bom pra você, e conta depois pra gente aqui, né? A gente quer saber de vocês com as suas melhores leituras do ano. Que é pesquisa de opinião, Ibope. Então, nos vemos semana que vem na parte 2 das melhores leituras, né? Contar para vocês qual foi a melhor leitura e o segundo lugar. Fiquem atentos. Quero só ver se não vai aparecer vegetariana aí na lista de ninguém, hein? Porque senão vai ter outra vaga de amigo aí, hein? Olha aí. Pô, é bom que ainda dá tempo de mudar, né? Eu vou ter que fazer a pergunta pra Luana. Qual que vai te desagradar menos? Caleb querendo quebrar a corrente aqui, que é um ano outro, aí tem que ter, entendeu? Tem que ter, todo ano tem que ter alguém indicando vegetariana nesse episódio, Caleb. Isso aí, é uma tradição, Caleb. A gente respeita a tradição nesse lugar. Pô, gente, aí vocês me deixam numa situação muito complicada, pô. Esse foi um livro que eu não consegui reler esse ano, que eu queria, porque, enfim, foi pro grupo pro clube de leitura, né, do Espanador, né, ou Leituras Compartilhadas, mas não deu tempo de eu conseguir reler, que eu queria muito reler, principalmente por conta da terceira parte, que eu queria pensar mais sobre ela, né, o livro tem 3 partes, né, eu acho que eu queria pensar um pouco mais sobre a parte 3. Mas, enfim, fica para uma próxima aí. Ó, eu falando de mais releituras aí, gente. Só... 2022 vai ser sucesso, Ju. A gente vai ler e reler tudo que o nosso coração mandar. Vai dar certo. Esse próximo episódio eu conto já qual é o meu projeto aqui, que pra galera já começar a rir. Né? Já vou trazer um bom astral aí pro começo de ano de vocês. Juliana, só tem apoio nesse podcast, não tem risada, né? Só tem apoio, gente. 93 livros, O Retorno. Não percam no próximo episódio. Não percam.
Também conhecido como episódio do Agora Vai. Agora vai. Agora vai, gente. É agora ou nunca. Vou dar uma dica aqui, hein? Vou dar uma dica. A Juliana podia estabelecer o nosso conceito de 100 páginas por livro e estabelecer 9.300 páginas. É porque eu cheguei numa conclusão, que o Caleb falou que não é nenhuma conclusão inédita, mas pra mim foi que, assim, depois daquele episódio de livros curtos, que eu fiquei um pouco chocada que livro curto pra vocês é só até 120 páginas, eu gosto de livro longo. Pra mim, livro de 300 páginas eu acho joíssima, assim, eu gosto de um livro longo. Eu fiquei um pouco triste com essa constatação. Eu tô querendo te ajudar aqui, Juliana. 9.300 páginas, pensando nisso, talvez seja mais factível, hein? Porque assim, pensa, 9.300 páginas seriam 93 de 100. Se você ler 33 de 300, dá no mesmo. Nazaré fazendo contas aqui, hein? Eu tô aqui, uou. Mas foi mais um motivo de crise, né? Eu já tinha tido a crise no meu episódio do Nome da Leitora desse ano, eu tive a crise qual é meu hobby. Agora, minha outra crise é eu gosto de livros longos? Interrogação. Foram crises muito, muito, muito complexas aqui que estão acontecendo na minha cabecinha. Tudo aponta pra esse caminho, hein, Juliana? Ju, mas assim, não é que eu e o Caleb a gente prefira livros curtos. Não é isso. É que a gente está trabalhando com o possível. Nesse momento da vida, a gente não está conseguindo encarar crime e castigo, entendeu? A gente está sendo realista aqui. Eu sei, mas é que eu não consigo muito pensar em livro curto, sabe? A gente não tá bem, Ju, ninguém tá bem. É final de ano de 2021, a gente não tá bem. E cada livro de 120 páginas que a gente termina é uma sensação de vitória. É, e a gente precisa dessa vitória, Juliana. Precisa. Eu sei que precisa, gente. Eu não tô duvidando disso, não. Eu só gosto de me colocar em situações desagradáveis. Não, porque assim, ó, só pra gente, a gente volta a falar no próximo episódio, mas assim, esse é libertador, porque eu confesso que assim, a minha preocupação hoje é do tipo, que livro que eu vou falar no podcast. Sim. É esse o objetivo, assim. Vocês não sabem o pânico que às vezes vamos fazer tal tema, pô, tal tema é legal, e você pensa, pô, mas tem aquele que eu já falei 8 vezes, né? Será que a 9ª vez é... É aceitável? Será que 9 vezes é aceitável? E assim, eu não sei se todos os ouvintes sabem, talvez tenham ouvintes novos aqui, já que fizemos um apelo, né, para as pessoas divulgarem este episódio aqui, mas nós temos uma planilha, né? Isso aqui é um grupo de virginianos, a gente tem uma planilha com todos os episódios listados, então assim, a gente sabe que a gente já indicou 7 vezes. Não dá pra falar assim, será que eu já indiquei esse? Não dá pra gente se enganar, né? Falar, nossa, eu acho que eu não indiquei esse. Você sabe. A informação tá aí, né? O conhecimento é a nossa ruína. Mas vocês vejam o malabarismo que eu fiz para conseguir falar de uma forma diferente do livro A Estrangeira. Porque eu sei que eu já falei dele aqui umas 5 vezes. E aí peraí, o que eu posso falar de diferente? Porque é difícil, gente. O bom da Estrangeira é que ele é um livro longo. Então, tem outros aspectos. Se é um livro curto, às vezes não tem tantos aspectos assim a explorar. Pensem nisso. Juliana, a gente tá querendo ser seu amigo nesse podcast. Se você tá querendo levar por outro caminho, falando que a gente tá lendo o seu livro superficial, assim, acabou a paz, acabou a paciência. Foi, ela já veio da ofensa. Ela é agressiva, pô, foi muito agressiva. Que droga. E assim, não dá pra gente tentar ajudar alguém que obviamente não tá querendo ser ajudado. Ela não quer a nossa ajuda. Acabou a paz. Beleza, Juliana, vamos... Fica aí com seus 93 livros de 300 páginas, então. Vamos pro próximo episódio que vai ter risada sim. Vai mesmo. Estamos dando aqui solução, dei a ideia das páginas. Aí o que a gente vê mas tá vendo? Ó, você viu com um livro de 300 páginas, eu tive mais coisa pra falar. Porra, bicho. Aí você me quebra. Não, e assim, é final de ano, a gente tentando ter aqui um clima de confraternização, de coleguismo. Não teve isso. Então é Natal, sabe? O que você fez? Briguei com os meus colegas de podcast, é isso que eu fiz. Você fez Baby Jesus chorar agora, viu? Simone tá triste aí. Tá tristíssima. A Simone, com esse disco,
ela foi uma coisa pra família de vocês, assim, um acontecimento? Sem dúvida. Esse era o disco que tocava na minha casa, assim, o final de ano inteiro. E não só na minha casa, sabe? Nas lojas americanas, toca até hoje. Toca até hoje. Então, assim, é um marco cultural importante da civilização ocidental. É porque é muito curioso, né? Porque no Brasil a gente não tem não tinha muito essa tradição de música de Natal, né? Isso é uma coisa super americana, né? É que você não mora no Rio Grande do Sul, Ju. No Rio Grande do Sul, o Natal, eles levam a sério, assim, é algo bem, bem importante. E eu tenho certeza que foi invenção de um gaúcho, eu não posso provar, lâmpada de aqueles pisca-pisca que tocam música. Isso não tá certo não, hein? Queria deixar aqui que é uma invenção do diabo. Nossa, você quer quebrar aquilo depois de 2 horas. Imagine depois de 2 meses de decoração natalina. É um inferno. Quem inventou isso? Tem musiquinha de Natal no pisca-pisca. Gente, não há paz. Não há paz. Sabe uma coisa assustadora de Natal que eu vi outro dia? Desculpa abrir meu coração aqui e compartilhar. Eu fui num shopping aqui de Florianópolis, tava precisando comprar umas coisas para casa, e eu fui no shopping e eles tinham uma banda no shopping toda de Papai Noel. Isso já é um pouco assustador, mas o pior dessa banda era o seguinte, eles se locomoviam pelo shopping e seguiam você. Então, de repente, você estava caminhando, saindo das Americanas e tinha aquele bando de Papai Noel vindo atrás de você e você não sabia o que fazer. O que faço com esses Papai Noéis todos aqui? Eu não sei, peço um presente, não sei o que fazer. E aí vinham tocando aquelas músicas e aí você foge para umas lojas que você obviamente não deveria estar ali, porque é o pânico, né? E de repente você está dentro da Animale e você não sabe como isso aconteceu. Mas é assustador, gente. Banda de Papai Noel também. E aposto que é uma invenção gaúcha também. De repente você tá comprando um sapatênis, né? Tipo, sei lá. Pra fugir do Papai Noel. Nossa, era muito Papai Noel, gente. Era meio fanfarra, sabe? Nossa, assustador. Às vezes é a estratégia do shopping justamente, porque as vendas não estão muito legal ainda esse ano, a gente tá em crise. Coerção, né? Aí eles falam, o que a gente vai fazer? A gente vai obrigar as pessoas a ficarem dentro das lojas comprando, entendeu? Não, e sabe o que é pior? Eles entravam nas lojas. Ah, não. Eles entravam, os vendedores eram simpáticos com eles, porque eu acho que eles são obrigados a isso. Claro que era. Porque eles não poderiam falar, sai daqui, Papai Noel do caralho, né? Não podia fazer isso. Então, para manter os seus empregos, eles eram simpáticos. Eu fiquei com pena do trabalhador brasileiro. Aí entrava o Papai Noel de saxofone dentro da loja? Dentro da loja, sim. Caramba. Deus amado. É isso, gente. Queria só compartilhar essa informação com vocês. Tô um pouco impressionado. Eu acho que eu já vi, mas era tipo o Papai Noel e, sei lá, 3 duendes. Nada muito espetaculoso, assim. Ela era o quê? Uns 9 Papai Noel, assim. Eu nem sei Papai Noéis, não sei o plural aqui. Tô errando os plurais. Papai Noéis. Papais Noéis? Papais Noel. Muito Papai Noel, né? O coletivo até deixa as crianças um pouco confusas. Verdade. Que medo. Mas é isso, né? Vamos pra parte 2? Bora pra parte 2, gente. Até a semana que vem aí. Bom Natal pra todo mundo. Gente, se divirtam. Eu sei que Natal é uma época difícil de aguentar as pessoas, mas fiquem bem e se cuidem. Sem brigar com o parente. Ou brigando com o parente, né? Talvez torne a ceia mais divertida. Decidam. Escolham as brigas que vocês querem levar. Esse é o grande ensinamento que eu tomei pra minha vida. Escolham suas batalhas aí, viu, gente? Escolham as suas tretas. Então é isso, gente. Até mais. Até mais. Tchau, gente. Tchau.